Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar duas funções novas do Excel. São as funções ParaCol e ParaLin. São duas funções que vão ajudar a gente a responder aquele clássico dilema. Como que eu faço para transformar linhas em colunas, colunas em linhas? E como que eu faço para pegar matrizes, que nem essa daqui, e transformar em uma única coluna ou uma única linha? Antes, a gente tinha que utilizar aquela opção de colar transposto, mas ela tinha suas limitações. As funções ParaCol e ParaLin, elas facilitam demais esse trabalho, deixam tudo mais fluido e principalmente automático. Se alguma coisa nessa matriz mudar, os valores que foram para a matriz, para a coluna ou para a linha que você gerar, também são alterados automaticamente. Curtiu a ideia? Então, se você quiser saber como que funcionam essas funções ParaCol e ParaLin, fica aí que nessa aula eu te ensino. Para te explicar como que funcionam as funções ParaCol e ParaLin, eu vou usar essa pasta de trabalho aqui que eu vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então minha sugestão sempre é que você assista a aula, baixe a planilha e pratique. Não fique apenas em assistir a aula, pratica, vai? É só na prática mesmo que você vai aprender de verdade o Excel, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou aqui na minha planilha em que eu tenho as informações escritas em linhas, certo? Então eu tenho uma única linha, tem divisão, nome, estado, e eu queria transformar isso em colunas, ou seja, eu queria pegar esses valores que estão aqui e eu queria escrever algo assim, divisão, nome, estado. Então repara, eu tinha antes as informações em um formato de linha e agora eu tenho em coluna. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3 informações, então eu consigo fazer digitando no teclado, tá? Não é nada impossível. Mas se vocês têm uma base maior, fica difícil, fica complicado, fica maçante. Antes, o que a gente podia fazer era usar um recurso do Excel já muito antigo, chamado colar transposto. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês poderiam copiar com Ctrl+C mesmo, o atalho Ctrl+C, e antes de colar com Ctrl+V, ao invés de colar com Ctrl+V, vocês vinham aqui na guia página inicial, em colar, tá? Em que vocês têm algumas opções de colagem, tá? Dentre elas tem essa opção aqui, transpor, ou seja, colar transposto. Aí o que ele faz? Ele vê, se a informação está em linha, ele cola em coluna. Se está em coluna, ele cola em linha, tá bom? Só que isso daqui, além de ser um processo manual, tá? É uma foto do momento. Então as informações foram coladas da forma que elas estavam no momento que foram copiadas. Ou seja, se depois eu alterar nome para um outro campo, escrever aqui Fred, tá? Repara que aqui não altera. Então, para tornar esse processo mais fácil e principalmente mais automático, para que toda alteração que fosse feita na origem, também fosse alterada aonde você colou transposto, foi criada as funções ParaCol e ParaLin, tá? Você pode interpretar como literalmente para, você vai transformar as informações do jeito que estão para linha, tá? Por isso que é ParaLin, e ParaCol, para coluna, certo? Então vamos lá, eu tenho informação em linha. Se eu quero transformar isso daqui de linha para coluna, eu vou usar ParaCol. Olha lá, igual a ParaCol. E aí eu tenho que passar o quê? Tenho que passar as informações que estão no formato que eu quero transformar para a coluna. Então, selecionei aqui esse intervalo, tá? E eu vou dar um Enter. Olha lá, ele já transformou em coluna. E se eu mudar alguma coisa aqui, Fred, for mudado para Marcos, olha lá, até escrevi errado, Marcos, olha lá, também é alterado no resultado. A ParaCol também tem mais um argumento que ele se chama ignorar, tá? Isso daí é interessante porque você tem a opção de fazer pequenos ajustes, como ignorar espaço em branco, ignorar erro, tá? Ou manter todos os valores. Por exemplo, imagina que aqui eu apague o Marcos, tá bom? Se você manter do jeito que estava lá a fórmula, sem passar nenhum argumento a mais, ele vai retornar 0 aqui, porque aqui está vazio, ele trouxe 0, tá? Se eu agora preencher esse argumento aqui, chamado de ignorar, eu posso falar o seguinte, eu quero ignorar os espaços em branco. Então, ele vai ver esse espaço em branco e vai simplesmente pular. Ao invés dele escrever um 0 ou um espaço em branco, ele simplesmente pula, tá? Isso daqui, gente, é essencial se você quiser, por exemplo, copiar as informações de uma base
e já quiser excluir os valores zerados, os valores vazios. Isso aqui ajuda demais, tá? Tá feito. Você não precisa ter aquele tratamento de filtrar os valores e excluir, tá? A função para call e para lim já fazem isso diretamente, tá? Também, se você tem informação em coluna, tá? Tô aqui na planilha coluna e quiser transformar isso para linha, você pode usar as funções, a função para lim, tá? Ó, agora eu tô passando esse intervalo, tá? E quando eu der o enter, ele transformou em linha, tá? Ele transformou de coluna para linha. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar dois valores em branco. Repara, apareceu 0 e 0, tá? Em branco ou 0. E aí eu vou no argumento ignorar, eu vou botar ignorar espaços em branco. Olha o que acontece, esse 0 e esse 0 vão sumir e acaba que a matriz vai andar 2 casas para a esquerda, né? Vai terminar aqui na coluna G. Olha lá, tá terminando na coluna G porque são 2 valores a menos. Se agora eu preencher de novo com outro valor, como BA, olha lá, a matriz volta a crescer. Bem bacana, né? Para call, para lim, além de fazer essa transformação de linha para coluna, de coluna para linha, ela já traz esse tratamento importantíssimo, que é o tratamento de valores em branco. E a gente também pode fazer, ao invés de transformar linha para coluna ou coluna para linha, a gente pode transformar matriz inteira em coluna ou linha. Olha só esse exemplo aqui. Vou usar para call, vou transformar essa matriz inteira em coluna, né? Já que eu estou usando para call. Vou dar o enter. Olha o que acontece. Ele está pegando cada uma dessas linhas e transformando em coluna. Então a primeira linha, divisão, nome, estado. Está aqui, ó, divisão, nome, estado. CA João Martins Bahia, CA João Martins Bahia. O M João Lira Goiás, o M João Lira Goiás. E assim por diante. Então ele pegou aquela base toda e transformou em uma única coluna, né? Mantendo a ordem, tá vendo? Mantendo a ordem, tá? Da mesma forma, se você usar a função para lim, tá? Com o mesmo intervalo, você vai ter o mesmo tratamento, só que agora você vai ter em uma única linha. Olha lá, ó, tá retornando divisão, nome, estado, divisão, nome, estado. CA João Martins e Bahia, CA João Martins e Bahia. O M João Lira e Goiás, o M João Lira e Goiás. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Enfim, essas são duas funções novas, são disponíveis na versão 365 do Excel e que vão facilitar demais a nossa vida. Claro, antes, né, não é que isso daqui é uma novidade completa, você tinha como fazer esse tratamento antes, só que você precisava utilizar colar especial, você tinha que utilizar fórmulas muitas das vezes, você não tinha isso automático. Se você quisesse ignorar valores em branco, quisesse ignorar erro, você ia ter que fazer um outro tratamento. Então, o objetivo dessas funções é facilitar a nossa vida, fazer a gente ganhar tempo, beleza? Então, agora é com vocês, pessoal. Baixem o material, pratiquem, usem as funções para lim e para call se vocês estiverem aí no seu computador, na sua versão. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, do conteúdo que aborda as novidades do Excel, as novas funções que o Excel tem, coloca aqui nos comentários o Manda Mais. Se vocês colocarem Manda Mais, eu vou continuar trazendo aqui no YouTube para vocês as novidades que o Excel for liberando, beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de mandar o Manda Mais aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima, gente. Um abraço.